Ei, nono A! Tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos? Uma parte muito importante em redação, que é sobre parágrafo, estrutura do parágrafo padrão. Eu dei um suporte para vocês teórico na semana passada, da professora Pamba, que fala sobre a estrutura do parágrafo padrão e ela explica com muita clareza as partes que contemplam esse parágrafo, né? Vocês viram que todo parágrafo, para ser parágrafo mesmo, tem que ter uma ideia principal, que é chamada de tópico frasal. Então, é aquela parte principal do parágrafo, é a partir dali que todo ele vai ser construído, né? Então, é a ideia primária, é em primeiro plano. Depois, vem a parte do desenvolvimento do parágrafo, que são as ideias secundárias, ou seja, a gente tem a ideia principal e a partir dela a gente desenvolve as outras, ou seja, quais são as ideias que vão confirmar, que vão dar veracidade, que vão dar certeza de que essa ideia principal tá certa, que é isso mesmo que eu tô falando, né? Então, são chamadas de ideias de desenvolvimento, são as ideias secundárias, tá? Todo parágrafo bom e bem escrito tem que ter ideia secundária, né? E uma ideia de conclusão que não é obrigatória, tá? Quando é uma resposta de pergunta aberta, né? Uma resposta discursiva, se é a resposta só em um parágrafo, essa ideia tem que conter mesmo, até com um fechamento, com uma conclusão. Mas, se você está organizando parágrafos de texto, a ideia da conclusão de cada parágrafo não é obrigada a ter, né? Tecnicamente tem que ser obrigada a ter no final, que é na última parte do texto, o último parágrafo, né? O parágrafo da conclusão. Então, eu expliquei um geralzão para vocês como é que é um texto dissertativo argumentativo. Expliquei que tem a parte da introdução, desenvolvimento e conclusão, e a parte de desenvolvimento é maior, porque é ela que vai demonstrar os argumentos utilizados para defender a ideia que eu coloquei lá na introdução, que é chamada de tese, né? E geralmente a tese tá no tópico frasal, porque é a ideia principal, né? No texto dissertativo argumentativo, a ideia principal que vai abrir toda a redação é a ideia que eu vou defender. Então, no tópico frasal do texto dissertativo argumentativo, na introdução do texto, vai ser a tese, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou redar para cá para dar espaço para o slide. Vou mostrar para vocês em exemplo, tá? Porque a gente vê com muito mais clareza, né? Em exemplo, como é a estrutura do parágrafo padrão, tá? Coloquei aqui para vocês um exemplo pequeno para a gente ver as partes que o compõem, tá? Vou ler para vocês. Não tem título porque é um parágrafo de um texto. A baixa autoestima é vista hoje como uma espécie de carência de vitaminas emocionais para crianças e adultos. Preocupados com o desenvolvimento dos seus filhos e com suas conquistas, alguns pais exageram na hora dos elogios. Criança viciada em elogios se torna problema na escola. Ela sempre ficará na dependência da aprovação verbal dos professores. Adulada em excesso e sem motivo, a criança cresce esperando o mesmo de todas as pessoas. Então, se é uma ideia principal que vai abrir o parágrafo, ela vai aparecer no início, gente. Que não quer dizer obrigatoriamente que vai fazer parte a partir da primeira palavrinha do parágrafo, né? Eu posso colocar assim, ó, durante anos, vírgula, né? E vem o tópico frasal, que não quer dizer que começa bem no iniciozinho. Nesse exemplo aqui, coloquei aqui, ó, em amarelo para vocês. Essa ideia núcleo é a ideia principal e é a partir dela, que é o geralzão, que eu vou desenvolver as minhas ideias secundárias desse geralzão. Qual é? É a baixa autoestima que é vista hoje como uma espécie de carência de vitaminas emocionais para crianças e adultos. Esse parágrafo é construído de uma forma metafórica, né? A vitamina é aquele componente, a vitamina, que dá gás ao corpo, né? A questão física, biológica, o funcionamento. Mas aqui é a vitamina emocional. Então, tá falando aqui sobre um sentido figurado do que alimenta a questão da autoestima, né? Bom, então esse é o tópico frasal, é a ideia principal. Então, quando o parágrafo depois disso, né, dessa parte, vai ser todo construído a partir desta ideia núcleo.
Então, eu tenho ideias secundárias. Vou mostrar para vocês a primeira ideia secundária. É a seguinte: preocupados com o desenvolvimento dos seus filhos e com suas conquistas, alguns pais exageram na hora dos elogios. Tá vendo que essa é uma ideia que desenvolve-se a partir da primeira? E essa ideia, ela trabalha muito no campo familiar, né? A relação da criança com os pais, com essa demanda, né? E a gente tem a segunda ideia aqui de desenvolvimento, que é: criança viciada em elogios se torna problema na escola. Ela sempre ficará na dependência da aprovação verbal dos professores. Note que eu sempre falo ideia, concordam? Que não quer dizer frase só. Uma frase é uma ideia. Não, aqui eu tenho duas frases que se completam numa ideia só. É ideia secundária, porque ela está sendo desenvolvida a partir da principal, que é a questão da carência de vitamina emocional da criança. Uma delas é a questão da escola, né, dos elogios na escola. Então fala sobre elogios que se tornam problema na escola e como fica dependente emocionalmente da aprovação dos professores, né? Então note que na primeira ideia do desenvolvimento, que é a ideia secundária, né, a primeira ideia secundária, é no campo familiar. Essa segunda ideia é desenvolvida para sustentar o tópico frasal, que é a ideia principal, é no campo escolar, né? Então, eu tenho duas dinâmicas de ideias que se contemplam para sustentar a primeira ideia. Aí vem, gente, a última ideia, que dá uma ideia de conclusão, de fechamento de parágrafo. Note que não é mais um argumento para comprovar a veracidade do que foi dito lá na ideia principal. É para fechar mesmo, olha só. Adulada em excesso e sem motivo, a criança cresce esperando o mesmo de todas as pessoas, em qualquer área que seja, em casa, com pai, mãe, com tio, tia, com a escola em relação aos professores, tá vendo? Então, pega um geral e fecha. Então, aqui eu tenho um bom parágrafo técnico, um parágrafo padrão com o tópico frasal, com a ideia principal e com as outras ideias secundárias, que são duas, que são desenvolvidas para explicar melhor a ideia principal, e a ideia de conclusão, que não é obrigatório ter, tá, gente? O que seria técnico mesmo de todos os parágrafos padrões seria a ideia do tópico frasal e as ideias secundárias que são desenvolvidas a partir dessa ideia principal. Mas fechar, dar uma ideia de conclusão, não é obrigatório, ainda mais quando você vai fazer um texto maior. Aí vai um parágrafo emendando no outro, né? A gente viu na estrutura do texto dissertativo argumentativo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? O parágrafo introdutório seria ótimo para isso aí, né? Eu poderia falar sobre a baixa autoestima, que é a questão da carência emocional das crianças e adultos, né? Também. Então, isso seria uma introdução. Eu coloquei duas ideias secundárias que sustentam a minha ideia principal. Então, no meu desenvolvimento do texto dissertativo do Enem, eu poderia dedicar um parágrafo inteiro para explicar melhor essa primeira ideia secundária, que é a ideia dos pais que exageram na hora dos elogios e acaba que as crianças ficam dependentes disso, né? Então, eu desenvolvo um parágrafo melhor, mais bem sustentado, com argumentação mais desenvolvida, no sentido de persuadir, de convencer o outro que esse é um dos motivos que sustentam a ideia principal. Vou no outro parágrafo, que é o terceiro, que é o segundo da conclusão, e falo da segunda ideia secundária. Aí eu desenvolvo, gente. Aí, ó, argumentação muito boa, porque vocês perceberem nesse parágrafo, ele dá só a pincelada da ideia secundária. Tipo assim, tô jogando a ideia, pum, tô jogando outra ideia, pum. Desenvolver a ideia é papel no texto da parte do desenvolvimento, tá? Que é logo em seguida, tá? Cada parágrafo é dedicado a um dos argumentos, a uma das ideias secundárias colocadas na introdução do texto. Entenderam? Então, esse é um exemplo de parágrafo padrão. E, gente, notícia. Tem um anexo na parte do TPC que tem sobre os tipos de tópicos frasais, ou seja, como a gente pode começar um parágrafo bom. Existe técnica para isso.
Eu posso fazer por diversas formas. Eu coloquei para vocês 10 tipos. Pavora não, galera, 10 tipos mesmo. Então é o seguinte, eu tenho como começar um parágrafo com uma citação, com uma alusão histórica, enumerando dados. Eu posso fazer uma pergunta, que pode ser retórica, por exemplo, ou não, né? Porque ela tem que ser desenvolvida. Uma definição, eu posso fazer só uma declaração inicial, como esse texto exemplo dei para vocês é de declaração inicial. Eu fiz uma afirmação de que a baixa estima é vista hoje como uma espécie de carência de vitaminas emocionais para crianças e adultos, ponto. Né? Poderia começar com uma pergunta. Eu poderia começar com um dado histórico, fazer um resgate de algum acontecimento para relacionar com o que eu vou falar. Então, existem estratégias para construir, estratégias de tópicos frasais. Então, gente, eu coloquei para vocês. Poderia dar um exercício mega denso sobre cada um para a gente treinar, mas a minha ideia é que vocês tenham contato com os diversos tipos e percebam as estratégias. Tem alguns alunos que vão se sentir muito confortáveis em fazer de um jeito, outros de outro. Outros vão achar mais criativo fazer de determinado jeito. Então, eu coloquei todos para vocês. E eu quero que vocês leiam com muita clareza, isso, com muita atenção. Se puder puxar pesquisa no Google, puxa, tá? E para DPC, na semana que vem, eu quero um mapa mental. Eu sei que nono ano sabe o que é mapa mental, mas eu quero um mapa mental de nono ano, criativo, top de linha. Eu coloquei um exemplo para vocês, uma referência para vocês terem uma noção do que eu espero, tá? Eu quero visualmente atrativo, bem interessante, muito claro, objetivo e com todas as informações principais contidas nesses 10 tipos de tópicos frasais em uma folha só, tá? Faz numa folha branca, tira foto, manda para mim na nossa sala virtual, tá? Quem quiser fazer no computador pode fazer, mas eu acho que é muito mais fácil nesse tipo de trabalho fazer à mão, tá? Usa cor, tá? Porque na hora da foto dá destaque. A gente tem que dar planos, né? Primeiro plano, o que é mais importante ler, o que é segundo plano, o que é importante mais é logo depois. Isso a cor faz, né? Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, registra no chat aí, que eu vou tirando à medida que eu for lendo, tirando essa dúvida de vocês, tá bom? Então é isso, vamos continuar nossos estudos de tipos de parágrafo, como construir um parágrafo bacana, tá bom? Um beijo pra vocês, tudo de bom, até o encontro da semana que vem e hashtag fique em casa.